Olá, pessoal, bem-vindos, obrigado pela participação, a presença de vocês, a mente certa de vocês contribui com cada um em particular para essa hora de aprendizagem, por isso é tão importante assim, esse estudo coletivo. Não que o curso diga para a gente fazê-lo, mas a gente sabe que uma ideia compartilhada é uma ideia fortalecida. E também sabemos que o Espírito Santo em nós sozinhos, ele é muito fraco. Não que ele seja fraco, mas a nossa percepção de ver o Espírito Santo é fraco. Por isso que nesses momentos que a gente faz esse estudo compartilhado, o entendimento assim é outro. E para a gente se colocar totalmente à disposição, então, agora do Espírito Santo para essa aprendizagem de hoje, vamos fazer aquele minutinho de nos recolher nossos pensamentos, nos concentrar na nossa vontade que nós temos de aprender com o Espírito Santo. Entregamos a Ele o nosso instrumento de aprendizagem, de comunicação, que é a nossa faculdade de aprender, que temos como seres humanos, colocamos isto à disposição do Espírito Santo para que Ele se revele a nós e Ele nos relembre da nossa verdadeira identidade em Deus. Então, com isto declarado como nossa meta, nós vamos iniciar hoje, então, o nosso estudo sobre a pergunta 20, lá no Manual dos Professores, que é o que é a paz de Deus. Que é uma questão assim, muito interessante, porque sobre a paz, tanto Deus, ele nos promete a paz, mas o ego também fala muito da paz. E nós vimos aqui que a paz de Deus e a paz do ego não são a mesma coisa. Haja vista que a paz do ego, ela é meramente medida por ausência de conflito. Quando a gente sai do conflito, ou sai de uma dor, ou sai de uma questão assim que nos machucava muito e dá aquele alívio, dá aquele bem-estar, o ego chama isso de paz. Mas Deus, olhando aqui para esse estudo aqui de hoje, o que Jesus nos tem a dizer da paz, a gente vê que vai muito além desse conceito de paz do ego. Por isso que é tão interessante a gente pegar esse conhecimento do que é essa paz, até mesmo porque todos nós, na mente certa, nós buscamos isso. É o que a gente mais quer. É isso que a gente vem buscando quando a gente se dedica a uma aprendizagem como essa, como esse curso. Só que muitas vezes não sabemos por onde. Então, por isso que é tão importante o estudo, sim. Jesus sempre salientou, tanto para Ellen como para o Bill, lá no início dos estudos deles, eu vi isso reforçado no texto original, no Urtes, o quanto Jesus falou para Ellen e para Bill, não era só para eles escreverem o curso e repassarem para nós, para eles estudarem o curso, para internalizar para eles, para praticarem para eles. Mas para praticar, que é a grande meta do curso, nós precisamos saber. E para saber, precisamos estudar. Então, por isso que nós estamos hoje aqui para aprender sobre a paz de Deus. Vamos começar, então, na forma costumeira que a gente já tem a nossa didática de todas as vezes, que é essa leitura comentada, e permitir ao Espírito Santo, então, nos inspirar no entendimento. Foi dito que há uma espécie de paz que não é desse mundo. Isso até está na Bíblia, né? A paz de Deus que excede o humano entendimento. Então, isso já vem intrínseco dentro de nós, que há uma paz diferente.
E como é reconhecida? Como é achada? E tendo sido achada, como pode ser mantida? Vamos considerar cada uma dessas questões separadamente, pois cada uma reflete um estágio diferente ao longo do caminho. Estágio, podemos também dizer estágio, parece que é uma conotação do português de Portugal. Então, um estágio diferente ao longo do caminho. Então, essas três colocações que Jesus vai abordar aqui. Então, como reconhecer que é a paz de Deus e não aquela contraparte que o ego oferece, como que vamos achar ela? E quando achada, como mantê-la? No 2 aqui. Em primeiro lugar, como a paz de Deus pode ser reconhecida? A paz de Deus é reconhecida, primeiramente, por uma única coisa. Em todos os aspectos, não é absolutamente como nenhuma das experiências anteriores. Não traz à mente nada do que se passou antes. Então, o que é isso, esse nada que se passou antes? A paz de Deus, ela não vem de nenhuma situação externa. Nada que aconteceu antes. Não é porque agora eu fiquei saudável e antes estava doente. Não é porque antes eu tinha um aperto financeiro e agora as minhas finanças se sanaram. Não é porque eu tinha um conflito familiar que agora está resolvido. Então, nada, a paz de Deus, ela não vem de nenhuma situação anterior. Nada que eu tenha feito pode ser a causa dessa paz, porque a paz vem de Deus e não das coisas aqui do mundo. Então, esse é o primeiro reconhecimento de como que eu posso reconhecer a paz de Deus. Quando ela é totalmente gratuita e involuntária e não apegada a nada do que eu tenha feito ou recebido aqui no mundo. Ela não traz consigo nenhuma associação passada. É a mesma coisa, não está associado a nada que eu tenha feito. Nem sequer a esse estudo. Não é isso aqui, não é o estudo em si que me dá a paz. O estudo é uma ferramenta que abre o canal na minha mente para a chegada da paz. Mas não é o que me traz a paz. A paz, ela vem de Deus. Então, é uma coisa inteiramente nova. Então, como ele diz adiante, quando nós a experimentarmos, nós saberemos imediatamente que ela é de Deus, porque ela não se compara com nada nesse mundo. Então, nenhuma tentativa do ego de me manter em plena alegria, porque ele me oferece paz, chega perto do que é essa experiência da paz de Deus. Então, este é a primeira forma de reconhecê-la. Como ele diz aqui, existe um contraste, sim, entre essa coisa e todo o passado. Mas estranha, né? É uma coisa, então, totalmente nova. A paz de Deus é nova. E existe um contraste entre essa coisa, entre essa paz que é de Deus e todo o passado. Mas, estranhamente, não é um contraste de diferenças verdadeiras. Por que não é um contraste de diferenças? Porque se fosse um contraste de diferenças, seria apenas mais uma outra coisa. Porque aonde que a gente compara coisas diferentes? Quando eu tenho 3, 4, 2, 5 coisas e começo a comparar uma com a outra. O que na verdade faz com que todas sejam iguais por serem comparáveis. Então, se a paz de Deus fosse algo comparável ao que o ego oferece, então não haveria como contrastá-la, ela seria a mesma coisa. Mas o contraste, então, que Jesus descreve entre a paz de Deus e o ego é que o passado apenas se esvai no seu lugar e no seu lugar vem a quietude que dura para sempre. Só isso. Então, é uma quietude eterna. Ela não tem
hora ou data para chegar, nem para ir embora, mas enquanto eu a experiencio, ela é eterna. Eu posso até, como nós estamos aqui, ainda numa jornada de aprendizagem, nós podemos intercalar entre experienciar essa paz e voltar à dita paz do ego. Mas nós nunca vamos experienciar ambas simultaneamente. É uma ou outra. Então, por isso que dentro da paz de Deus, o passado apenas se esvai. Nós ficamos totalmente livres do acorrentamento do passado, quando estamos dentro da paz de Deus. O contraste percebido no início meramente se foi. A quietude alcançou todas as coisas e cobriu-as. Vocês estão conseguindo entender? É que tem um barulho externo aqui de caminhão de concreto, mas tá bom? Então tá. Eu acho que não vai durar muito tempo, mas estão descarregando um concreto aqui no lado. Tá bom. Uhum. Então, a quietude é alcançada, cobre todas as coisas. Por isso que no instante santo, naquele diminuto instante santo da paz de Deus, todo o mundo se desvai, as preocupações se desvaem, o medo se desvai. E nisso nós podemos reconhecer que é a paz de Deus. Então, nesse contraste. Então, como que é reconhecida? É reconhecida porque ela é totalmente oposta a qualquer experiência nesse mundo. E agora vamos à segunda pergunta que Jesus faz, lá em cima, que é como que é achada, que está aqui no terceiro parágrafo. Como se acha essa quietude? Então, se a paz de Deus é encontrada na quietude, temos que buscar essa quietude. E como se acha? Ninguém que apenas busque as suas condições pode falhar em achá-la. E eu adoro assim quando Jesus coloca essas frases e tem muita verdade intrínseca por detrás dela. Então, o que ele está dizendo nessa frase? Que se ninguém que apenas busque suas condições pode falhar em achá-la, e nós não a encontramos, o que ele está dizendo? Que nós não estamos apenas procurando a paz. Se nós ainda não achamos a paz de Deus, é porque nós ainda queremos a paz e mais alguma coisa. Nós ainda queremos a paz de Deus e ainda queremos estar certo dentro da nossa individualidade, dentro do ego. É isso que está intrínseco quando a gente entende que se nós buscássemos apenas a paz, nós não poderíamos falhar em achá-la. Então, obviamente que estamos procurando por duas coisas: a paz e também ainda o ser que o ego fez. Não estou dizendo isso para alguém se sentir culpado, de modo algum, porque se estamos no ego já estamos imersos em culpa, mas para que a gente se dê conta disso e ao se dar conta disso, olhar para isso e aí saber que não quero mais isso. Então o primeiro passo de tudo que é desfeito do ego é dar-se conta que eu tenho isso. Então eu preciso saber que se eu não estou na quietude da paz de Deus, é porque eu estou falhando em querer apenas isso. Eu quero sim, mas estou ainda contaminado com outros desejos. Ainda quero outras coisas que são opostas a isso. E eu não posso ter duas coisas que se opõem uma à outra. Continuando aqui, a paz de Deus nunca pode vir aonde está a raiva, pois a raiva necessariamente nega que a paz existe. Então, ou raiva ou a paz. E quando que eu estou com raiva? Só quando eu estou com a face vermelha e com os cabelos em pé? Não. A raiva é qualquer sentimento que eu não esteja em paz, qualquer medo, qualquer situação que eu não esteja amorosa, eu estou dentro do medo. E o medo e a raiva são subprodutos um do outro. Assim como dentro da paz, o amor ele gera a paz, o medo ele gera a raiva. Então, como ele diz, e a paz de Deus
Ela não pode vir aonde eu escolhi me identificar com a raiva, aonde eu permiti que um sistema de pensamento que só oferece raiva possa vir a mim. Então, aonde eu permiti que o ego, que é o professor da culpa, do medo, e que engendra essa raiva, que ele seja o meu professor. Aonde eu escuto ao ego, eu estou retirando esse canal de ouvir do Espírito Santo, porque eu sempre estou conectado só a um canal. Na minha mente dissociada, é como se eu tivesse dois canais a meu dispor, o do Espírito Santo e o ego. Mas eu nunca estou simultaneamente ligado aos dois. Um dos canais eu nunca posso perder, porque Deus o fez. O outro eu fiz, então eu posso desfazer. Então o ego, eu que fiz, eu posso desfazer. Mas o Espírito Santo, então ele sempre está comigo. Mas isso não significa que eu sempre o esteja ouvindo. E eu não posso ouvi-lo, como ele diz aqui, quando estou na raiva. Continuando aqui no 4. Quem considera a raiva justificada de qualquer modo ou em qualquer circunstância, proclama que a paz não tem significado e tem que acreditar que ela não pode existir. Nós temos vários exercícios no caderno de exercícios que falam de forma diferente, mas do mesmo tema, que a raiva nunca é justificada, em momento algum. Claro que o ego não acredita nisso. O ego, ele tem justificativa absoluta o tempo todo para a raiva. Ele vê a causa sempre numa situação externa ou mesmo interna que eu tenha feito, então eu sou a culpada, mas sempre tem um culpado e ele sempre, o tempo todo, tem uma justificativa para a raiva. E se eu der ouvidos para essa justificativa, qual é o preço que eu pago por isso? O preço de eu estar certa ao ouvir o ego e acreditar que a raiva é justificada, é que eu não posso alcançar a paz. Eu escanteei com a paz, coloquei ela em segundo plano. E a paz é um atributo total. Ou ela é sentida em toda a minha mente, em todo o meu ser, ou ela não é. Ela não divide espaço na minha consciência. Assim como o ego também não divide espaço na minha consciência com ninguém. Eles ocupam na minha mente. Tanto um como o outro estão na minha mente. Mas na consciência, no que eu estou ciente que está dentro da minha mente, é um ou outro. Então, enquanto que eu estou, por exemplo, com o ego, o Espírito Santo aguarda. Ele sabe que mais cedo ou mais tarde, um dia, ainda darei ouvidos a ele. E ele tem paciência infinita para isso. Já o ego, ele teme tremendamente que eu dê ouvidos ao Espírito Santo. Por quê? Porque ele desconfia, e ele tem razão nisso, que no momento que eu escolher ouvir ao Espírito Santo, o ego simplesmente, pela ausência da minha aliança com ele, ele deixará de existir para mim. E o ego sabe disso. E é por isso que ele precisa nos dar tantos problemas, tantos conflitos, para que a gente não experiencie a paz de Deus, dentro da lógica do ego. Então ele precisa nos manter dentro de um mundo conflitado e também não demais, senão a gente largaria ele. Então ele dá um pouco de, entre parênteses, intervalo sem o conflito, para isso parecer paz, para que a gente jamais se volte para o Espírito Santo. Então isto é o que o ego faz conosco, e o Espírito Santo simplesmente aguarda em paciência infinita até que nós voluntariamente entreguemos a nossa mente a Ele. Continuando aqui, nessas condições, então, nas condições de conflito, lá no 5,
a paz não pode ser achada. Então, no conflito não há paz. Por conseguinte, o perdão é a condição necessária para se achar a paz de Deus. E olha aqui o perdão voltando de novo. Então, se eu já estou no ego, já estou no conflito, e no conflito eu não posso vir à paz, como é que eu posso voltar à paz? Só tem um jeito: perdoando-me por estar no conflito, perdoando a situação de conflito. Vocês viram então como tudo retorna sempre ao perdão? O perdão não é necessário na nossa mente certa. O perdão não existe no céu, não existe na paz de Deus. Mas ele é o único caminho que me traz de volta, que me resgata da mentalidade do ego e me devolve para a mente certa. Então, preciso desse perdão verdadeiro, desse perdão que o curso ensina. Então, este é o meio da guinada, de eu escapar do ego para voltar a ficar consciente do Espírito Santo. Vamos tirar aqui a Adriane. Adriane, bem-vinda, Adriane. Acho que é a nossa colega de Porto Alegre, participando pela primeira vez. Bem-vinda. Sou eu, boa tarde, obrigada. Boa tarde. Boa tarde a todos. Estamos aqui, Adriane, na pergunta 20, no Manual dos Professores, no terceiro parágrafo, no 7. A gente tem feito essa leitura, como talvez você tenha visto na aula, e se houver alguma dúvida pode perguntar, ou no final nós vamos comentar em conjunto sobre ela. Então, nós estávamos repetindo aqui no 6, por conseguinte, o perdão é a condição necessária para se achar a paz de Deus. Mais do que isso, dado o perdão, tem que haver paz. E aqui de novo está uma dessas frases que eu comentei há pouco, que como eu amo a forma como Jesus apresenta o estudo dele. Dentro dessa frase, olha o que ele está dizendo, que se o perdão é dado, tem que haver paz. Então, que conclusão que eu tiro? Cada vez que eu penso que eu pratiquei o perdão, mas que o resultado não foi a paz, eu ainda não pratiquei o perdão. Ainda estou eu no comando, ainda estou praticando um perdão à la ego, ainda não permiti ao Espírito Santo tomar rédea dos meus pensamentos. É essa conclusão óbvia que eu chego quando me deparo com uma frase, com um ensinamento tão maravilhoso de Jesus. Então, o perdão, quando ele é dado, ou seja, quando eu levo meu pensamento que enxerga toda a situação e que está com raiva, e eu entrego isso tudo ao julgamento ou à visão do Espírito Santo, eu realmente preciso entregar isso para ele, abrir mão de estar certa, abrir mão disso em favor de que o Espírito Santo sabe. Ele sabe melhor que eu e ele realmente me traz a paz. E quando essa paz, como a gente descreveu antes, que é tão diferente de qualquer outro sentimento que tenha surgido de alguma coisa que o mundo me ofereceu, eu tenho certeza, quando essa paz vem, que o perdão funcionou. Uma coisa me traz certeza a outra. Quem já não experimentou ou experienciou isso? Tenho certeza que todos vocês já tiveram instantes assim. Às vezes é tão rápido esse instante, é tão assim, num instante mesmo, que o ego depois até quer duvidar de que eu tenha alcançado um instante santo. Não caiam nessa armadilha. Quando a gente tem assim essa percepção, que seja por uma fração de segundos que a paz veio, é porque o perdão funcionou. E nós temos direito a testemunhos disso. Aí nós podemos bater pé quando o ego quer nos trazer de volta para o sistema do ego e dizer, não, eu quero os testemunhos disso que eu senti agora. Eu quero os testemunhos do Espírito Santo. E isso prolonga, na nossa experiência, os efeitos do perdão que foi realmente dado
e aconteceu. Trazer a paz. Pois o que além do ataque conduzirá à guerra? Então, se eu estou dentro do ego, eu estou em conflito, em guerra, o que mais eu vou ter senão ataque? Ou se eu tenho ataque, o que mais eu vou receber senão guerra? Então, dentro do ego, só há uma coisa a receber. E o que além da paz é o oposto da guerra, então se a paz é totalmente oposta da guerra, e a guerra é um atributo dos ataques, e o ataque é do pensamento do ego, e a paz é o oposto disso, então a paz só pode vir da mentalidade do Espírito Santo, ou da mentalidade milagrosa. Nossos 50 princípios dos milagres nos trazem essa mentalidade, nos descrevem como que é, quais que são as características dessa mentalidade milagrosa, que é nós identificados com o Espírito Santo. Aqui o contraste inicial se expõe de forma clara e aparente. No entanto, quando se acha a paz, a guerra é sem significado. E agora é o conflito que é percebido como inexistente e irreal. Esta é a grande dádiva de nós seguirmos com o Espírito Santo na nossa mente. Que se dentro do ego o conflito, a guerra é real, no instante em que nós nos entregamos ao Espírito Santo, como diz, no momento que a gente acha a paz, o oposto da paz fica sem significado. Assim como dentro do ego, a paz de Deus é sem significado e por isso ela não consegue ser experienciada dentro do ego, dentro da paz de Deus, o conflito se torna inexistente e irreal. Esta é a maior dádiva que nós somos abençoados aqui dentro do sonho. Termos uma mente que percebe o conflito, que enxerga o conflito, mas sabe que ele é inexistente, sabe que ele é irreal. Esse é o maior dom que o Espírito Santo tem, que ele nos abençoa enquanto nós ainda estamos aqui presos ao sonho de separação. E isso é praticável aqui e agora, exatamente onde nós estamos, dentro desse conflito de acreditarmos que somos separados e individuais. Então, com isso nós respondemos então a segunda questão que Jesus colocou, então como que é achada a paz? E ela é achada no momento que eu a quero e só quero a ela. E para só querer ela, eu preciso perdoar o que o ego me traz. Então, a paz é achada, em última análise, como o efeito natural do perdão. E esse dom o Espírito Santo tem para mim. E agora, então, vamos à terceira e à última colocação que Jesus colocou lá em cima, que é quando essa paz é achada, como mantê-la. Como eu falei há pouco, na nossa experiência, enquanto nós formos aqui, nessa jornada de aprendizagem, enquanto nós formos duais e tivermos uma mente que oscila, ora, entre a mente certa e a mente errada, nós também oscilamos entre a experiência da paz de Deus e o conflito de estarmos presos ao ego, de acreditarmos no ego. Então, como manter? Como diz aqui no 4, como se mantém a paz de Deus uma vez que é achada? A volta da raiva, sob qualquer forma, mais uma vez fará cair a pesada cortina e com certeza há de voltar a crença em que a paz não pode existir. Sim, é um ou outro, como a gente viu há pouco. No momento que nós resvalamos para trás de novo, para dentro do sistema do ego, e nós o enquanto ainda existir alguma culpa oculta no nosso inconsciente que precisa ser curado, então, enquanto ainda não estivermos totalmente curados da crença da separação, nós vamos oscilar entre a experiência libertadora do Espírito Santo e voltar para trás
para os pensamentos do ego. E quando voltamos para a crença de separação, é a paz que parece de novo inexistente. A gente volta de novo aparentemente, para aquele patamar anterior à paz de Deus, embora nunca seja o mesmo anterior. Por quê? Porque a culpa já não está mais do mesmo tamanho. Então podemos até achar que a gente retrocede, às vezes, para o ego, para a mesma condição que a gente estava antes de experimentar a paz, ou antes de praticar o perdão. Mas nunca é a mesma situação. A culpa, o que está menor, e o que foi desfeito pelo Espírito Santo foi desfeito eternamente. Nunca mais tem como retornar. Então são apenas novas situações que vêm, que precisam ser desfeitas, mas que o Espírito Santo sabe que nós sucumbiríamos se ele jogasse tudo de uma vez só para cima de nós. Então ele, em sua gentileza, ele sabe o que estamos prontos para aprender, para aceitar, e traz gentilmente a conta-gotas aquelas situações que nós estamos prontos para aprender com elas, e dentro delas muito mais do que isso é desfeito. Então essa é outra dádiva do Espírito Santo. Como ele fala lá no livro dos exercícios, um único perdão encurta a experiência de 1000 vidas, ou muito mais. O que ele quer dizer com isso? Um único desfazer, ele desfaz tudo que estava conectado com essa situação. E muitas outras situações que derivaram dela, que a gente nem sequer teve conhecimento, elas são desfeitas juntos. Então, por isso que a gente nunca volta para a mesma situação anterior, mas na nossa experiência, sim. Quando a gente está na paz de Deus e volta para o ego, de novo a gente pode dizer, puxa, de novo o mesmo conflito, de novo estou eu aqui, de novo pisei na bola. Vamos ver então aqui, continuando. E a guerra é aceita novamente como a única realidade. Então, claro, quando voltamos para o ego, obviamente que aceitamos a guerra e não a paz. Agora tens que soltar a tua espada novamente, embora não reconheças tê-la retomado outra vez. Então a gente às vezes nem sabe que nós mesmos retomamos a espada com a qual estamos sendo feridos. Nós que escolhemos ainda, além da paz, mais alguma coisa. Como eu falei antes, se nós escolhermos só a paz, é ela que deve vir. Mas se eu escolhi mais alguma coisa, eu posso nem me dar conta que eu escolhi isso. Mas se eu voltei para trás, se a guerra de novo se faz experienciar na minha mente, é porque eu de novo dei esse passo para trás. Mas aprenderás ao lembrar-te, ainda que vagamente agora, como a felicidade era tua sem a espada. Então, nós ainda vamos nos lembrar como foi bom sentir a paz de Deus. E, portanto, não podes deixar de tê-la retomado como defesa. Então, se a paz era tão boa e eu agora estou sem a paz, então com certeza eu retomei de novo a espada que me fere e usei ela para a minha defesa. Então, Jesus nos dizendo aqui, para um momento agora e pensa nisso. É o conflito que queres ou a paz de Deus é uma escolha melhor? Aqui Jesus está apelando para a nossa razão, porque o curso que Jesus nos traz, ele não é um curso em acreditar no impossível. Ele é um curso conscientemente dirigido e conscientemente praticado, conscientemente seguido. E por isso que ele pede, olha para ti mesmo, para a tua situação agora, quando tu está no conflito de novo. Você não estava melhor quando estava na paz? O que te dá mais, né? O que te dá mais do que a paz de Deus? Esse conflito te trouxe algo a mais? Uma mente tranquila não é uma dádiva pequena. Não preferirias viver
a escolher morrer? Por que Jesus nos pergunta se nós não escolheríamos viver? Porque a vida é um atributo de Deus. E se é um atributo de Deus e a paz é também um atributo de Deus, vida e paz são sinônimas. Ambas são experienciadas no mesmo nível. Então, e o que é o conflito? É o oposto da vida, então é a morte. E Jesus nos pede, será que tu não prefere viver do que a morte, do que morrer? Com certeza, até o ego prefere viver. O que ele não sabe é que ele chama a morte de vida e ele tem medo da vida porque ele considera a vida de Deus morte. E é isso que nós precisamos aprender, a diferenciar a vida da morte. É isso que esse curso nos ensina, é isso que Jesus aprendeu e está agora compartilhando conosco o que ele aprendeu. Viver é alegria, mas a morte só pode chorar. Aqui não preciso, acho que nem falar muito sobre o que a morte é chorar, basta a gente olhar de volta para o que a humanidade como um todo está vivenciando então nesse ano de 2020, né? Quanto medo, quanto choro, quanta morte, quanto sentimento de traição, de fraqueza. Então é fácil saber que a morte não tem nada de bom para nos oferecer. Vês na morte uma fuga para o que fizeste. Aqui está o que o ego nos ensinou e quando a gente acreditou. Então, o ego nos ensinou o quê? Que nós nos separamos de Deus pelo simples fato de termos pensado separação. Quando, na verdade, ter pensado separação não nos separou. Tanto é que não estamos separados. Mas na nossa experiência estamos. Por quê? Porque o ego nos disse que nós fizemos isso. E agora, ao acreditar no ego, nós vemos a morte. Mas isso não vês que tu fizeste a morte e que ela não passa da ilusão de um fim. Isso o ego esconde de nós. Que fomos nós mesmos que criamos um sistema de pensamento onde projetamos então um mundo onde a morte é possível e nós mesmos fomos os criadores disso. Nós na primeira parte do sonho, como eu sempre digo, se o mundo é um sonho, a nossa consciência está consciente da segunda parte do sonho, onde eu sou vítima de um criador desse sonho. Mas eu não me vejo que na primeira parte do sonho, aquela que está inconsciente, que está lá na mente, que está além do tempo e do espaço, eu mesma projetei então isso tudo. E é isso que Jesus está nos ensinando. Então a morte, nós a fizemos e ela não passa da ilusão de um fim. Dentro do nosso sistema, do que nós fizemos, aparentemente a morte acaba com tudo. Então, nosso conflito com Deus, a morte vai acabar. Tenho dor, a morte vai acabar. As ideias suicidas, e suicida não precisa acabar de matar um corpo. Suicida é qualquer ideia que não esteja realmente feliz. Qualquer pensamentinho que eu esteja com raiva, eu estou tendo um pensamento suicida. E esse pensamento, ele acredita que ele vai pôr um fim naquilo que eu estou vendo lá fora como sendo o culpado ou a culpada do que eu estou sentindo. Então a morte não pode ser a saída, porque não é na vida que está o problema. Então, se a morte aparentemente é um fim para Deus, é um fim para a vida, é um fim para, entre aspas, a ideia de que Deus pode se vingar de mim pelo que eu usurpei dele, então se a morte é o fim da vida, Jesus está nos ensinando, mas o problema não é a vida. Então, se o problema não é a vida, então essa morte é à toa. Essa morte, então, está atirando no próprio pé. Ela não vai trazer a solução que ela está alegando que ela vai trazer.
Porque a vida não tem opostos, pois é de Deus. Então, se a vida é de Deus, como que algo pode acabar com ela? Então, é impossível que a morte arranhe a vida ou atinja a vida. Vida e morte parecem ser opostos, porque tu decidiste que a morte põe fim à vida. De novo, né? O ego nos ensinou isso e nós acreditamos. Perdoa o mundo e compreenderás que tudo que Deus criou não pode ter fim e nada que Ele tenha criado é real. Então, perdoa o mundo, porque nada do que Deus criou pode ter fim e nada que Ele tenha criado é real. Nesta única frase, o nosso curso é explicado. Compreendendo essa única frase, nós acabamos de compreender o curso em milagres inteirinho, de ponta a ponta. Não há mais nada a aprender, há só a praticar, há só a trazer essa consciência para mais perto. Até vou voltar a repetir. Perdoar o mundo, perdoa o mundo e compreenderás, né, esse perdão verdadeiro, quando praticado, ele traz a compreensão de que tudo que Deus criou não pode ter fim. Então eu não separei de Deus por pensar separação, porque o que Deus criou e Deus me criou não pode ter fim. E nada do que Deus não criou é real. Então, se Deus não criou esse mundo de opostos, se Deus não criou a guerra, se Deus não criou a morte, se Deus não criou a dor, ela não é real. Esta é a essência, é a extração do suprassumo do curso em milagres. É nisso que se resume todo o curso em milagres. Nessa única frase se dá a direção única da nossa prática. E nesta única frase está todo o currículo do Espírito Santo especificado exatamente como é. Então, aqui, se nós nos atermos, termos esse pensamento subjacente do que está nessa frase, nós estamos verdadeiramente alicerçados para ouvir ao Espírito Santo, para seguir rapidamente nessa jornada rumo ao reconhecimento de quem somos. O que é a paz de Deus? Nada mais do que isso. A simples compreensão de que a sua vontade é totalmente sem opostos. Então, se nada pode se opor à vontade de Deus, então nada mais existe além da vontade de Deus. Simples assim. Não existe nenhum pensamento que contradiga a sua vontade e que ainda possa ser verdadeiro. O contraste entre a sua vontade e a tua apenas aparentava ser realidade. Então, na nossa vã imaginação, nós fizemos uma vontade oposta a Deus. Mas na nossa realidade, o que ainda continua sendo eternamente verdadeiro a respeito de nós mesmos, do nosso ser, é que nós ainda somos a vontade perfeita de Deus. Nós ainda temos a mesma vontade, porque foi nesta vontade que nós fomos criados. Na verdade, não havia conflito, pois a sua vontade é a tua. Então, o conflito, onde está o conflito quando a minha vontade volta a estar ciente da vontade de Deus? Onde está a escuridão quando a luz vem? Então, o conflito, ele simplesmente se desvai nisso, ele se desmancha, ele desaparece para o nada de onde ele veio. Agora, a poderosa vontade do próprio Deus é a sua dádiva para ti. Ele não busca guardá-la para si mesmo. Deus não guarda nada para si, ele não é mesquinho, ele compartilha tudo que ele é. Por que buscarias manter as tuas diminutas e frágeis concepções imaginárias à parte dele? Então, aqui um apelo. Devolva a Deus todos os teus diminutos pensamentos que nós temos à parte. Tudo aquilo que nós pensamos, que fizemos contra Deus, é simples, devolva a Deus. Como?
entregando para o Espírito Santo, que é a voz de Deus que nos acompanhou aqui. Então, lá elas passam a ser as nossas dádivas diante de Deus, dizendo a Deus que não queremos outros deuses diante de Deus, quando nós entregamos os nossos pensamentos conflitados para Ele. A vontade de Deus é uma só, e isso é tudo que existe. Esta é a tua herança. O universo além do sol e das estrelas e todos os pensamentos que és capaz de conceber pertencem a ti. Então eu diria o universo além do espaço e do tempo. Tudo que é real pertence a ti. A paz de Deus é a condição para a sua vontade. Então a paz de Deus é dentro da paz de Deus que a sua vontade, que a vontade de Deus, ela se expande e ela se faz sentir a nós. Atinge a sua paz e te lembrarás dele. Então, o que é o nosso retorno, a nossa consciência do ser que nós somos? O que é o redespertar? É nós nos lembrarmos de Deus, porque neste conhecimento está o conhecimento de quem nós somos. Então, como que podemos atingir isso? Alcançando a paz. Como que podemos alcançar a paz aqui? Perdoando o mundo pelo que ele não fez. E como que fizemos isso? Através da nossa única vontade aceita na mente. Através do reconhecimento de que essa outra vontade que tão rapidamente ainda volta para nós, é meramente o fruto de um medo, porque nós ouvimos ao ego. E ele nos ameaçou com o nosso desaparecimento através de Deus. Então, nesse reconhecimento, quando isso tudo faz sentido, para a nossa consciência, o que nós sentimos em relação a isso, nada no mundo consegue nos trazer uma experiência parecida disso. E isto é a paz de Deus. Com isso, então, nós chegamos aqui ao fim dessa questão do que é a paz de Deus. E ainda temos uns minutinhos para mim ouvir a vocês agora. Podem abrir os microfones, por favor? Que está na hora do nosso compartilhar, ou se houve alguma dúvida, ou compartilhar de uma feliz aceitação de que isso seja verdade. Quem quer começar? Marta quer fazer algum comentário? Sempre tem tão deliciosas citações da mentalidade do Espírito Santo. Hoje eu vou deixar minhas irmãs fazerem, porque eu falo demais. Alguém passou algum pensamento durante assim a explanação, alguma coisa que vocês lembrem que queiram perguntar? Muito importante. Eu gostaria de perguntar. Tu falaste sobre passado, que às vezes a gente está em paz, mas de repente aparece uma coisa e que é o Espírito Santo trazendo isso em conta-gotas para ir sendo resolvido. Que bom que tu trouxe esse assunto, porque na verdade eu acho que não completei bem a minha colocação. Porque assim, uma situação, coisas às vezes da vida que acontecem, até um mal-estar com outra. Na verdade, quando diz o Espírito Santo traz eu fiquei em dúvida, porque assim, não é digamos assim, até um conflito que eu recebi, não existe mais, e de repente está cortando um pouquinho para mim,
mas o que eu captei foi essa parte do Espírito Santo, que traz na verdade, eu preciso complementar essa informação. Assim, ó, todas as situações são trazidas sempre pelo ego. O que o Espírito Santo faz é aproveitá-las uma atrás da outra a conta-gotas. Ele aproveita as situações que o ego nos traz. O ego traz com o objetivo de nos prender aqui, para ele se auto-perpetuar, e o Espírito Santo aproveita isso para dar um novo propósito. E ele aproveita gentilmente, a conta-gotas, suavemente. Ele não traz tudo que o ego joga, às vezes, um caminhão de coisas em cima das nossas costas. O Espírito Santo pega uma coisinha daquele caminhão e já nos traz a paz. E isso se estende a tudo. Porque senão ficou parecendo que o Espírito Santo traz alguma situação para ser desfeita. Não, ele aproveita. Eu entendi como que o Espírito Santo... foi isso que eu entendi. E está acontecendo isso comigo agora, mas uma coisa... na verdade, totalmente resolvida, a gente conversando... De repente... a gente conversando, às vezes está claro na mente e a gente passa por cima de explicar tudo. Não, realmente o Espírito Santo não nos põe à prova, nós nos colocamos e ele aproveita então para nos ensinar, e ele dificilmente pega as situações mais horrendas do ego, ele pega as mais gentis, a conta-gotas, aquela, tipo assim, o ego não joga 100 coisas correlacionadas, e dentro do ego tem escala da 1 a 100 de graduações. O Espírito Santo pode aproveitar aquela número 1, aquela bem pequenininha, porque se ela for verdadeiramente desfeita, e assim estavam ligadas com ela, automaticamente tudo é desfeito. Então, tal é a gentileza dele. Tá. Tá, obrigada. Entendi. Que bom que trouxe essa dúvida. E assim também, às vezes, a gente fala e nem se percebe que permitiu brechas para entendimentos que não seriam condizentes com o curso. Que nós estamos em comunicação, num sistema de comunicação que fala através de símbolos. E símbolos sempre deixa abertura para questionamentos. Por isso que Jesus diz, quando nós não precisar mais de um corpo, aí nós estaremos prontos para aprender ou se comunicar diretamente de mente para mente. Aí não tem mais impedimentos do entendimento completo. Conversa. Que bom. Então tá, obrigada ainda. Obrigada a você, Mônica. Mais alguma coisa? Alguém quer comentar alguma coisa? Nós encerramos aqui o nosso horário e agradecendo mais uma vez sempre a Jesus por nos trazer esse curso, ao Espírito Santo por nos propiciar esse entendimento, a vocês pela disponibilidade. Então, estou me despedindo aqui. Até amanhã, meninas.